Pai, nós te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor, não só de vãs palavras, Senhor, mas nós te adoramos, Senhor, com todo o nosso coração, Pai. Nós te adoramos, Senhor, com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, por onde andamos, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, Pai. Nós te adoramos, Senhor, em verdade, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. O nosso coração é teu, Senhor, a nossa vida é tua, Pai. Nós estamos rendidos a você, Senhor. Nós reconhecemos a tua presença neste lugar, a tua unção manifesta neste lugar, a tua graça disponível neste lugar, Pai. Nós te reconhecemos, Senhor, em nossas vidas, em nosso caminho, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que tudo vem de ti, que tudo é para ti. Nós reconhecemos, Senhor, o seu amor que é imutável, que é real. Nós reconhecemos, Senhor, o seu amor que transborda na nossa vida, Pai, que já foi derramado em nosso coração, Senhor. O teu amor, a tua misericórdia, os teus cuidados que nos cercam, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, se estamos aqui é por causa de ti, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que tudo só tem valor se é com o Senhor, se o Senhor está junto de nós. Nós reconhecemos, Senhor, a tua soberania em nossa vida, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, e dizemos, Senhor, você é tudo para nós, Pai. Você é a nossa prioridade, Senhor. Você é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele a quem nós amamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande amor por nós. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos. Obrigado, Senhor, pelo futuro maravilhoso que nos espera, Pai. Obrigado, Senhor, porque você já escreveu todos os nossos dias, Pai, e nós escolhemos ter o Senhor em todos eles, Pai, e por isso nós descansamos, porque sabemos que tudo vai bem. O Senhor já está lá, o Senhor está junto de nós. Os teus olhos, os teus sonhos, os teus propósitos, Senhor, nos alcançam, nos levam aonde nós nem imaginamos, Senhor. Mas sabemos que o teu Espírito nos revela, sabemos que a grandiosidade do Senhor, Deus, é tão grande, a soberania do Senhor é tão grande. Sabemos que os seus planos, os seus propósitos para nós, Pai, são maravilhosos. A sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, Pai. E nessa manhã, Senhor, nós escolhemos estar aqui para te ouvir. Nós escolhemos estar aqui, Senhor, para te adorar. Nós escolhemos estar aqui, Senhor, para ter um tempo só para o Senhor, Deus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Os nossos ouvidos estão atentos, os nossos olhos estão abertos, Pai, para ver, para ouvir, para discernir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Não sairemos daqui da maneira que entramos, Pai. Sairemos daqui marcados pelo teu poder, pela tua palavra, com a fé transbordando em nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor, por uma manhã tão especial que o Senhor preparou para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, querido. Você está bem? Que alegria estarmos aqui, né? Que bom podemos estar juntos mais um dia, nessa manhã tão gostosa, tão especial que o Senhor fez. E eu queria te dar a oportunidade, antes de você sentar, nós vamos agora, né, conversar um pouco sobre a Bíblia, ler um pouco. Eu queria que você pudesse cumprimentar quem está perto de você, dar a paz do Senhor para quem está aí do seu lado, olhar para trás, olhar para frente. Talvez você entrou rapidinho e não sorriu. Essa é a nossa família, né? E nós precisamos ter essa comunhão. Pode sentar no seu lugar. Querido, que bom que você veio. Que bom que você escolheu estar aqui, né? Todos os dias, todos os cultos, nós precisamos de fato escolher vir, escolher estar. Talvez tenham pessoas em casa nos acompanhando que também precisou escolher dar o play lá, ligar o YouTube para poder ouvir. E é sempre bom, né? O nosso dia começar com a gente recebendo algo do Senhor, entregando algo para Ele também. E nós vamos fazer isso agora, né? Hoje o pastor não está aqui, mas ele está chegando. Amanhã é a última aula lá em Goiânia. Ele está terminando a aula no Rema. E aí ele já está de volta para casa. Então, quinta-feira, não perca o culto. O pastor vai estar aqui ministrando. Que você possa estar participando.
desse tempo. Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Eu quero que você... A minha Bíblia está aqui no meu celular. Hoje eu não trouxe Bíblia de papel. Mas eu quero que você segure aí a sua Bíblia, ou aquilo que representa a sua Bíblia, e que você faça uma confissão comigo. Você pode fazer isso? Então faça, segure e diga: essa é a palavra de Deus. Ela é luz para a minha vida. Ela é saúde para o meu corpo. Ela é a verdade. E tudo que está escrito nela, eu posso viver pela fé. Amém. Querida, a Bíblia, ela é tudo que a gente precisa. Não há nada que não esteja, nós precisamos que não esteja disponível para nós crescermos, conhecermos e descobrirmos em Deus. E por isso que eu e você nos encontramos na igreja, para que nós possamos adorar o Senhor e também aprender através da palavra, né? E nessa manhã eu queria, assim, rapidamente falar com você a respeito de algo que Deus trouxe ao meu coração. Eu não sei se você já fez alguma viagem. Todo mundo aqui já viajou? Mesmo que seja de carro, de bicicleta, de ônibus, de avião, não sei se já viajou de navio, mas quando a gente faz uma viagem, é muito gostoso, né? Você gera expectativa, você se movimenta para aquilo, você planeja coisas. E sempre quando a gente precisa viajar, se locomover, a gente precisa traçar um caminho, não é assim? Talvez você só comprou uma passagem de ônibus, você vai entrar no ônibus e você não se preocupa com aquilo. Mas quando você foi comprar a passagem, você precisa saber qual era o lugar que você estava e para onde você ia. Senão você entra no ônibus errado ou compra a passagem errada e não vai dar certo. Você não vai chegar àquele lugar que você esperava. Então, independente se você está dirigindo o carro, se você não está, se você está ali só, né, aproveitando a viagem, a gente precisa saber aonde estamos e para onde queremos chegar. E a nossa vida é assim, né? Tem um canal que a Anne, eu adoro assistir com ela, que chama Minha Vida é uma Viagem. E tem músicas a respeito de Deus. E assim, a nossa vida ela é como uma viagem, né? Que nós precisamos entender qual é o próximo passo, qual é o próximo destino, quais são as estações da nossa vida, quais são os degraus que nós vamos subir, quais são os níveis que nós vamos alcançar para viver a totalidade daquilo que a gente tem em Deus. Quando a gente tem uma viagem que é muito longa, que tem um destino muito maravilhoso, você precisa muitas vezes fazer algumas paradas, você tem algumas pausas, você tem alguns trajetos a cumprir até que se chegue lá. Não sei se você já fez viagem onde você pega vários tipos de conduções. O ano passado nós fizemos uma viagem que nós andamos de tudo. De barquinho, de ônibus, de avião, de carro. A gente fez uma viagem de descanso em família lá na Bahia, querida, é longe. E até chegar, e era uma ilha, então até você chegar naquele lugar da praia, tivemos muitos transportes, tivemos que pegar diferentes transportes. E nós precisamos entender e saber qual é o próximo passo, qual é o próximo meio, qual é a próxima estação, qual é a próxima porta que precisa se abrir para que eu possa chegar naquilo que de fato eu desejo, né? E a nossa vida com Deus, ela precisa ser assim. Eu e você, nós precisamos entender aonde estamos e para onde vamos. Se nós não tivermos claro no nosso coração esses dois pontos, dificilmente nós vamos desfrutar daquilo que nós queremos em Deus ou daquilo que Deus quer para nós. Então eu sei que você está sentado aí porque você deseja ouvir Deus e saber quais são as instruções, quais são os próximos passos, por onde eu devo ir, aonde eu devo chegar. Quando a gente é criança, bebezinho, a gente não sabe a totalidade da nossa vida. Mas aos poucos você vai discernindo, você vai percebendo, você vai se enxergando no mundo, né? E você vai dando passos, sonhando, almejando coisas, até você desfrutar de tudo. Talvez hoje você é imaduro, já adulto, você ainda não saiba. Você não tem a totalidade daquilo que você vai viver na sua área profissional, na sua área familiar, né? No seu ministério. Mas talvez você tenha vislumbres. Talvez você tenha claro no seu coração que astronauta você não vai ser, porque você não está dando passos e caminhando para isso. Mas talvez você tenha claro no seu coração um meio a qual você se sente bem, a qual profissionalmente você se realiza, a qual você deseja, a qual seus olhos brilham quando você ouve sobre aquilo. Então, em Deus, no ministério, também é assim. Nós precisamos entender
quais são os meus dons, quais são os talentos, o que é que Deus colocou em mim, quando Ele me criou, o que veio junto ali da parte de Deus para viver aqui e desfrutar da totalidade de Deus. E aí a gente experimenta a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas para isso eu preciso ter esses vislumbres do que é que vai acontecer. Mesmo que você não tenha a totalidade, você tem alguns flashes, você tem algumas imagens. Você tem isso no seu coração? Algumas coisas Deus já trouxe no seu coração que você fala, olha, eu tenho um vislumbre daquilo que vai acontecer na minha vida familiar. Eu desejo ter filhos, eu quero casar, eu quero fazer tal coisa. Na área profissional, eu sei que eu sou dessa área, da área de humanas, na área de exatas. E aí você vai dando passos para alcançar aquilo. O que nós precisamos é ter muito claro, quando Deus fala com Adão e ele está lá no jardim, ele fala, Adão, aonde é que você está? Deus não sabia onde é que Adão estava? Você acha que Deus não sabia? Deus sabia. Por que é que Deus perguntou aquilo para Adão? Porque Deus queria que Adão se visse, olhasse para si, e muitas vezes quando Deus pergunta algo para a gente, não é porque Ele não sabe a resposta, é porque Ele quer que a gente pare para pensar. E a gente responda aquilo. Quantas vezes quando Jesus ia curar alguém, Ele fala, o que queres que eu te faça? Não é? Eu quero ser curado. Então a gente precisa ter aquela consciência, aonde eu estou? O que eu quero? E às vezes, hoje eu acho que Deus está perguntando isso para mim e para você nessa manhã. E aí? Aonde você está? Para onde você está indo? Porque você concorda comigo que se eu tenho que chegar em São Paulo e eu estou em Bauru, eu tenho um trajeto aí, um caminho para trilhar. Agora, se eu tenho que chegar em São Paulo e eu estou lá na China, o trajeto é outro. O caminho é outro, o percurso é outro, os passos a serem dados são outros, entende? Então, a primeira coisa é entender. A minha pergunta para você hoje é, e aí, onde é que você está? Aonde você está, né? Fisicamente, que lugar você está? Espiritualmente, aonde você está? Né? Nos seus sonhos, nos seus pensamentos, nos seus projetos, naquilo que você almeja, aonde é que você está? Aonde eu e você estamos? Aonde nós estamos nos assentando? Por onde nós estamos andando? Para saber qual é o próximo passo a ser dado. Porque enquanto a gente não se enxergar e não discernir onde estamos, fica difícil saber por qual caminho seguir ou qual próximo passo a dar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, quando você vai entrar num carro para fazer uma viagem, existem pré-requisitos que você precisa cumprir para aquela viagem seguir. Mas o primeiro deles é entender aonde eu estou e para onde eu vou. Essa é a direção. E nessa manhã eu quero que no nosso coração fique muito claro essa percepção de olhar para dentro de nós e entender aonde eu estou. Qual estação da minha vida eu estou vivendo? Qual é o próximo passo que eu quero dar? E tem um versículo que eu queria ler com você, que está lá em Isaías 40. Vai comigo para lá. Isaías 40. Isaías 40, no versículo 29. Isaías 40, versículo 29. Ele diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui está falando a respeito de um cansaço, está falando a respeito de muitas vezes um desânimo, está falando a respeito daquilo que às vezes é difícil, mas a palavra está dizendo que Deus, Ele dá força àquele que está cansado. Quantas vezes a gente está vivendo o trajeto da nossa vida e você está tão cansado que você nem sabe onde você está? Você está tão desanimado que você nem se vê, você nem se olha naquela situação, você nem planeja o que fazer. De fato, muitas vezes a gente está estagnado, parado, deixando a vida levar, deixando as coisas acontecer, fazendo o básico da vida, comendo, dormindo, trabalhando e só. Aqui nesse versículo, ele fala claramente a respeito de que todo mundo se cansa, mesmo quem é jovem, mas aqueles que estão esperando no Senhor, aqueles que estão ouvindo as instruções de Deus, aqueles, eu e você, que estamos próximos, que estamos sensíveis, que caminhamos com Deus, que desejamos nele, que sabemos que tem
um Deus soberano, todo-poderoso, olhando para nós e dando as instruções do que fazer. Quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, Ele renova as nossas forças. Ele renova as nossas forças. E aí nós deixamos de estar estagnados e começamos a ficar animados com aquilo que vai acontecer. Sabe, querido, eu enxergo assim que tem 3 posições que a gente pode estar vivendo hoje. Ou a gente está estagnado, simplesmente ali parado com aquele carro estacionado. Ou a gente está assim andando, mas você está desanimado. Você está dirigindo, você está indo, mas aquele cansaço que você não consegue nem curtir a paisagem. Que você não consegue nem desfrutar do que está acontecendo, porque você está desanimado. Ou você está animado, ou você está indo, você está sendo direcionado, você sabe aonde chegar e você está aproveitando, você está desfrutando. Qual é a nossa situação hoje? Porque tem estações na nossa vida, né? Mas qual é a situação da nossa vida hoje? Nós estamos vivendo a vida de uma forma estagnada, simplesmente contando os dias, ou nós estamos desanimados, mas vivendo, ou de fato animados, sonhando, projetando, querendo ouvir de Deus, desejosos, levantando o ambiente onde você está. Porque quando tem alguém animado dentro de uma casa que está desanimada, as pessoas começam a se movimentar, não é? Aquilo começa de alguma forma a te incomodar ao ponto de você querer entender o que está acontecendo e você se envolve com aquilo. Então, de fato, aqui a Bíblia fala que Deus, Ele renova as nossas forças. Para quê? Para voar bem alto como águias, correr, não ficar exausto, andar e não se cansar. Você vê que aqui ele cita 3 coisas. Ele fala sobre andar e não se cansar. Ele fala sobre correr e não ficar exausto. E ele fala sobre voar. E na nossa vida, querido, e eu sei que em diferentes áreas isso acontece também. Talvez tenha áreas que você está voando. E talvez tenha áreas que você ainda está andando. Então, existem níveis, existem passos a serem dados na nossa vida. E nós precisamos nos perceber, discernir, olhar para dentro de você e dizer: olha, nessa área eu estou vagaroso, eu ainda estou andando. Tem força de Deus para eu andar e não me cansar. Mas Ele deseja que eu corra. E eu vou correr e não vou ficar exausto. E depois que eu estiver naquele Cooper, naquela maratona, naquela intensidade correndo, eu vou voar como águia. E, querido, com certeza, né? Se você voa, quando você viaja de avião, o avião ele toma uma altitude que ele vai muito mais rápido e muito mais longe do que se você fizer aquele mesmo percurso a pé, correndo, mesmo que você corra muito rápido. Então, tem coisas que nós vamos desfrutar em Deus, querido, que nós vamos, de fato, vivenciar quando nós estivermos voando. Não adianta querer alcançar aquilo se você ainda está andando, porque não vai chegar. Então, são níveis, são estações, são passos que nós precisamos dar em direção ao propósito de Deus na nossa vida, e nós vamos chegar lá. E para cada fase que você estiver, para cada estação que você estiver, se você está agarrado a Deus, vai ter graça, vai ter renovo, as suas forças vão ser renovadas, eu e você vamos andar, correr, voar, não vamos nos cansar e vamos desfrutar desse cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mas tudo começa com onde eu estou, qual é o ambiente que está me cercando e entender qual é o próximo passo, qual é o próximo passo que eu vou dar. E dentro disso, você entender que há níveis maiores. Não é legal, querido, a gente estar estagnado. Não é legal, não é saudável você estar caminhando, mas desanimado. Porque tem coisas tão maravilhosas. Eu falo que quando eu faço viagem de carro, eu curto muito o trajeto. Né? Tem paisagens tão lindas, tem lugares tão gostosos de ver, dá vontade de encostar o carro, às vezes viajando de noite, eu até falo, amor, não dá para parar num cantinho aqui só para ver o céu, aquele meio de mata, aquela escuridão, para você enxergar aquele céu cheio de estrela, lua, que na cidade você não vê, porque está tudo iluminado, porque você não tem a mesma visibilidade de um outro lugar distante. Então, é tão legal quando você pode desfrutar deste trajeto. Quando você pode desfrutar, querido, não é maravilhoso você se formar na faculdade, ter o seu diploma e começar a atuar? É maravilhoso, mas você vai passar 5 anos para poder começar a exercer aquilo. E esses 5 anos?
Você tem que desfrutar desse percurso, você tem que experimentar coisas dentro desse processo. Não adianta você ficar só pensando, daqui 10 anos, daqui 5 anos, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu morar na minha casa própria. Não, até chegar lá tem um percurso. E nesse percurso também há coisas em Deus para a gente desfrutar. Só que nós precisamos estar animados, nós precisamos estar certos para onde estamos indo. E isso vai trazer para o nosso coração paz, isso vai trazer para o nosso coração instruções de Deus para que esse momento seja vivido com intensidade também. Entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos, querido, renovar as nossas forças em Deus, independente de qual estação você está. E certo no seu coração de que tem mais. Certo de que só andar não é o suficiente. A gente precisa chegar na fase do correr. E só correr não é o que Deus tem para você. Você vai voar. Sabe, quando a gente fala sobre viagem, por exemplo, existem pré-requisitos, certo? Não tem como eu ter um carro maravilhoso, mas se eu decidir viajar e não abastecer ele, não vou chegar em lugar nenhum. É um pré-requisito. Se você vai fazer uma viagem de carro, você precisa encher o tanque do seu carro. Porque senão você vai andar ou vai andar pouco e parar no meio do carrinho. É um pré-requisito, isso precisa ser cumprido, você querendo ou não. Se a gente for pensar bem, antes disso tem outros pré-requisitos. Se você é um motorista, você tem que ter sua carta. Você já tem que ter tirado sua carta, você precisa ser de maior. Não é assim? Então, existem pré-requisitos para você chegar no próximo nível. Existem pré-requisitos para que você possa dar mais um passo, para que você possa subir níveis em Deus, espiritualmente, na sua área familiar, na sua área profissional, no seu ministério. Só que nós precisamos ir o quê? Ir nos preparando para aquilo. Nós precisamos nos forjar para aquilo. Sabe por que eu estou falando tudo isso, querido? Porque às vezes a gente está tão desanimado. Você fala, eu faço e nada acontece. Eu vou na igreja há 30 anos e nada acontece. Mas isso não muda. Talvez existem alguns pré-requisitos que você ainda não cumpriu e por isso essas coisas não chegaram. Eu e você, né? Não você só, eu também. Às vezes nós não cumprimos algumas etapas que são básicas. Talvez você está crendo para remover montanhas, mas você não fez o básico, que é aceitar Jesus. Não tem como. Não tem como. Entende? O sacrifício de Jesus na cruz por nós, ele foi incrível, ele foi completo. Jesus, ele conquistou tudo, ele fez o que tinha que fazer, querido. Mas não tem como você sair do inferno e ser colocado no céu se você não cumprir um pré-requisito, que é você crer com o seu coração e falar com a sua boca. Não é assim? A salvação é tão maravilhosa, algo tão complexo assim que Jesus fez, né? Ele nos tirou do inferno e nos colocou no céu. Só que é tão simples o pré-requisito que nós precisamos cumprir. É crer que Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, nosso Salvador, e falar, e fazer uma oração, e confessar. Se você cumprir esse pré-requisito, querido, você foi tirado do inferno e foi colocado no céu. Você é salvo. Você tem noção do que no mundo espiritual ocorreu? É algo muito poderoso, é algo muito grandioso, mas foi preciso cumprir um pré-requisito. Ninguém vai chegar no céu se não for por Jesus. Não é isso que a Bíblia diz? Não é por obras, não é por aquilo que a gente faz, mas é pela nossa confissão e pela nossa fé, pelo aquilo que a gente crê no nosso coração. Então, algo grandioso que foi feito e conquistado, mas ele só vai ser alcançado e tocado se um pré-requisito for cumprido. Sabe quando você faz aquele checklist assim? Fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. É assim. Você só vai para o céu se você aceitar Jesus no seu coração. Você pode ser a pessoa perfeita, você pode andar, né, por aí fazendo bem a todos. Se você não crer e confessar, você não chega. E é assim. E é da mesma forma. Então, são passos a ser dados. Se eu já tenho a minha carta de motorista, se eu já tenho o carro, se eu já coloquei gasolina no carro, pronto, eu posso sair em viagem. Certo? Vamos falar do básico aí. Só que nesses processos, quanto mais eu vou viajando, quanto mais eu vou andando, outros desafios vão surgindo e eu preciso ir cumprindo com eles. Esses pré-requisitos precisam ser cumpridos para que o próximo nível chegue em Deus. Se você vai fazer uma viagem curta, é mais fácil, mas se você vai fazer uma viagem longa para alcançar lugares maiores, mais distantes, desfrutar de coisas novas, vão ter outras coisas que vão recair sobre você e que você precisa fazer. Você já fez uma viagem de carro atravessando fronteiras, saindo do seu país? Você não viaja sem ter um documento em mãos. Você precisa ter o seu documento. Tem lugares que você não entra se você não tiver tomado uma vacina, porque é um pré-requisito para entrar ali. Você tem que estar vacinado especificamente por tal coisa. Entende? Só que assim, se você já dirige há muito tempo, você não está preocupado
com se alguém vai te parar e pedir a sua carteira de habilitação, porque está ali. Se você já anda de carro, já viajou muito, você não está preocupado com dirigir. O dirigir para você é fácil. Você já sabe o caminho. Agora, se é a primeira vez que você pega o carro e você vai seguir viagem, às vezes você quer uma companhia, às vezes você não quer ir sozinho. Se você está fazendo algo errado, dirigindo sem habilitação, você vai temer alguém te parar. Por quê? Porque você está ilegal, você não está agindo de forma correta. Entende? Na nossa vida cristã é da mesma forma. Existem pré-requisitos que nós precisamos cumprir em Deus. E se a gente já concluiu aquilo, você está tranquilo, está suave, você está em paz, aquilo não te atormenta mais, aquilo não é peso para você mais, aquilo não te desafia mais. Se você mentia e você decidiu parar de mentir e você não se esforça mais para aquilo. Para você é normal, é natural falar a verdade. Não é o que você precisa pensar para fazer. Mas se você estava vivendo num momento onde você está no meio de mentira, o seu trabalho é baseado em mentira, a sua vida conjugal está baseada em mentira, você vai ter dificuldade. Aquilo para você vai ser um grande desafio a ser vencido. Mas se você já deu passos para aquilo, querido, aquilo vai ficando tão distante que você nem pensa mais naquilo. Aquilo para você não te desafia mais. E você está pronto para o próximo nível. Você está pronto para dar o próximo passo. Você já venceu aquilo, aquele pré-requisito já está firmado dentro de você. Aquilo que você precisava fazer, tá leve. Quando a gente fala que viver o evangelho é algo leve, é nesse sentido, querido. Se um dia você traiu alguém, isso ficou para trás, você consertou isso no seu coração, você segue a vida e você vive dentro do seu casamento, dentro do seu âmbito familiar, bem, e aquilo não te aprisiona mais. A Bíblia fala de esquecer das coisas que para trás ficam e seguir para aquelas que estão diante de ti. E o passado não nos condena, por quê? Aquilo já foi, você já venceu, é um gigante que já foi derrotado. E aí que você segue a vida e você está pronto para o próximo passo. Entende? É enxergar onde estamos, o que precisamos consertar, organizar, o que precisamos ouvir de Deus, quais as instruções e dar o próximo passo. Cumprir a próxima etapa, para que a gente possa chegar no destino que Deus tem para nós. Ministerialmente é assim. Jesus, ele de fato começou a fazer milagres, a exercer ali, ao ponto da multidão e de todo mundo saber do que acontecia quando ele estava perto dos seus 30 anos. Jesus não era um bebezinho e com 1 aninho de idade estava impondo a mão expulsando o demônio. Por quê? Tinham pré-requisitos para ele seguir. A Bíblia fala que ele crescia em estatura, ele crescia em graça, ele crescia em conhecimento. Jesus! Deus era com ele era o próprio Deus ali, mas tinham pré-requisitos para ele alcançar, para ele conquistar. E é assim comigo e com você. Existem níveis, querido, de maturidade que a gente precisa viver, que a gente precisa alçar novos voos, alçar metas maiores. E quando a gente vai se forjando nisso tudo, as coisas vão acontecendo. Agora, não adianta nós estarmos querendo viver uma vida de crente e fazendo ainda, errando naquilo que ainda é básico, naquilo que ainda é pequeno, naquilo que ainda é tão superficial. Tem alguns versículos que eu queria ler com você, rapidamente. Vai comigo para Mateus 5. Abre lá comigo em Mateus 5, versículo 23. Mateus 5, versículo 23, diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Aqui a gente estava ouvindo a Lari falar sobre provisão, sobre Deus cuidar da gente, sobre dízimo e sobre oferta. Esse versículo ele fala claramente que mais importante do que você entregar uma oferta é você entregar uma oferta de coração. Se o nosso coração é um coração que está ainda enlaçado, preso, aprisionado, por falta de perdão, por algo no nosso coração contra o outro, a Bíblia fala, deixa a oferta aí, vai lá resolver o que você precisa resolver e depois você entrega a sua oferta. Às vezes a gente está dizimando, a gente está ofertando, a gente está declarando coisas, você está crendo com intensidade sobre provisão na sua vida, você está querendo chegar lá nos Estados Unidos, mas você ainda não saiu de Bauru.
Não tem como, querido. Para a gente poder chegar lá, você precisa cumprir os princípios bíblicos, que são básicos. A Bíblia fala sobre a nossa oração. A nossa oração, para ela chegar até Deus, a gente precisa estar com o nosso coração limpo. Você precisa estar diante das pessoas. Sabe aquela situação assim que você corta caminho de alguém porque você não quer olhar na cara, porque você não quer falar, porque se vir falar com você, você não vai responder? Não estou dizendo de você não perceber alguém, não estou dizendo de você sem intenção não conversar ou não cumprimentar alguém, não é isso, porque eu também eu faço isso às vezes. Está tão pensando em tanta coisa que passa do lado de alguém e às vezes não cumprimenta. Não é intencional, mas eu estou dizendo de algo que é intencional, de você falar, com fulano eu não converso. Se ele chegar, eu saio. E muitas vezes isso acontece dentro do âmbito familiar. Quantas vezes eu não vou em tal aniversário se o fulano for? O Natal na casa de tal pessoa, eu não piso lá. Querido, a Bíblia está falando de coisas simples. Não tem como a gente desejar e querer coisas grandiosas, ver o poder de Deus em manifestação, se naquilo que é tão pequeno, que é o princípio básico para o próximo passo, a gente ainda não foi aprovado. Entende? Então, assim, existem coisas que é o de fato andar em amor. A Bíblia fala, né? Da gente amar ao nosso irmão, da gente viver uma vida que demonstra amor. A Bíblia fala da fé que opera pelo amor. Quando nós andamos em amor, nós não erramos. Então, se você para com o seu irmão, para com quem você trabalha, para com quem você vive dentro de casa, se você anda essa vida de amor, a gente não erra, a gente cumpre esses pré-requisitos para que você possa voar alto em Deus. Então, talvez se ministerialmente, financeiramente, profissionalmente, tem coisas na minha vida e na sua vida que estão estagnadas, é porque a gente não está se percebendo onde estamos para entender qual é o próximo passo. Às vezes você está olhando para você e fala, onde eu estou? Eu estou sentada na roda de escarnecedores. Eu estou sentada no meio daqueles que só murmuram. Eu estou sentada no meio daqueles que não querem nada com Deus. Querido, o primeiro passo é saia daí. O primeiro passo é deixe de ouvir isso. Deixe de conversar a respeito disso. O primeiro passo é se mover para um caminho que vai te levar para aquilo que você sonha de fato em Deus. Tem um outro versículo que eu quero ler com você. Vai comigo lá para Romanos 12. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 e 2, ele diz assim: portanto, os irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É aqui que a gente quer chegar, experimentar, comprovar a boa, agradável, a vontade de Deus. Só que para que você chegue lá, o pré-requisito é, não se amolde a esse mundo, não tome forma desse mundo, renove os seus pensamentos. A gente só vai chegar a experimentar a perfeita vontade de Deus se a gente não tiver parecido com o mundo. Se a gente não tiver parecido com aquilo que é contrário à luz. É luz e trevas, é Deus e o diabo. É assim. Então, enquanto nós não nos moldarmos a um padrão, que é o padrão de Deus, não tem como a gente experimentar dessa perfeita vontade de Deus. Então, hoje, qual é o meu desafio seu? Olhar para nós, aonde eu estou, e entender em quais áreas da minha vida eu preciso dar um passo, aonde eu estou andando, aonde eu estou correndo, aonde eu já estou voando, e conseguir equilibrar isso, fazer com que a sua vida espiritual, a sua vida social, por onde você anda, com quem você convive, quem são os seus amigos, a sua vida familiar, a sua vida ministerial, todas essas áreas que diz respeito a nós como um todo, a gente consiga não estar tão distante uma da outra. Não tem como eu querendo o ministério estar voando, se nos meus ciclos de amizade eu ainda estou andando, engatinhando. Para que isso aconteça, eu preciso equilibrar isso. Eu preciso ter amigos que me inspiram, eu preciso conviver com pessoas que creem como eu preciso conviver perto daqueles que me jogam para cima, que me levantam, que não vão ficar ouvindo a minha lamentação e dando corda, pondo lenha na fogueira para eu causar, ao invés de tratar o meu coração. Entende?
Então isso é muito importante, querido, são os princípios básicos da vida, os princípios básicos da Bíblia, daquilo que a gente deve fazer. É simples, o grandioso, o difícil Deus já fez. A nossa parte é cumprir com esses pequenos requisitos, para que a nossa viagem nos leve até o lugar perfeito, para você desfrutar durante e quando você chegar lá. Quando a gente vai viajar de carro, se a nossa visão ela está de alguma forma comprometida, você vai devagar, não é assim? Se está com uma neblina muito forte, você desacelera, você vai bem devagar ou até você encosta. Se está chovendo muito, você vai ligar o para-brisa lá, mas você vai a passos lentos, você vai a uma velocidade baixa. Se começa a chover granizo, então, meu Deus, não é assim? E é dessa forma a nossa vida. Como é que está a nossa visão a respeito de Deus? O que é que a gente está conseguindo ver? O que é que a gente está conseguindo discernir? Será que a gente está indo a passos muito lentos porque nós não estamos vendo? Porque nós não estamos enxergando? Porque não está claro? Como é que vai ficar claro? À luz da palavra. Como é que vai ficar claro? Quanto mais a gente se encher de Deus, quanto mais a gente conviver com pessoas, quanto mais nós nos envolvemos dentro do ministério, querido. Isso é muito importante, isso é vida para nós. Nós precisamos nos envolver dentro do ministério. Você precisa, querido, não adianta você dizer que não, eu sou chamado para vir aqui, sentar, ouvir a palavra, ir para minha casa, trabalhar e cuidar dos meus. Não, a Bíblia fala sobre ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é algo para o pastor, isso é algo para todo crente. Então, em algum lugar, em algum momento aí, algum setor da sua vida, existe algo ministerial para você fazer. Ah, Kelly, mas eu nunca vou ser líder de nada dentro da igreja, não é isso que eu tenho no meu coração, querido. E muita gente não vai ser, porque Deus precisa de você atuando onde você está. É na sua casa, é na sua família, é no seu trabalho, é fazendo o que você está fazendo, mas é você brilhando, é você sendo luz, é você atuando com o seu ministério, com o seu chamado por onde você passar. Só que você tem que discernir isso em Deus, isso não pode estar para você confuso, isso não pode estar para você difícil de ser visto. Não pode, querido, porque senão o que vai acontecer é isso, você começar a andar devagar até você parar, porque você não está conseguindo ver. Nós precisamos discernir. E você vai conseguir discernir isso quando você estiver em movimento, quando você estiver atuando dentro da igreja, quando você estiver tocando pessoas, quando você estiver falando com pessoas, quando as pessoas lembrarem de você para pedir um conselho, para pedir uma ajuda, para pedir uma oração. Quando você vê uma criança, um adulto, um idoso, alguém enfermo, uma pessoa que já é órfã, que não tem um marido, uma viúva, alguém que precisa, e ela vai se lembrar de você. Por quê? Porque você é o que tem todas as respostas? Não, porque você é aquele que está acessível. Às vezes o pastor não está acessível para aquela pessoa. E Deus precisa de você, com o seu dom, com a sua voz, com o seu abraço, com o seu colo, com a sua instrução. Talvez a sua instrução vai ser, está aqui o telefone do pastor. É o pastor que vai resolver. Mas você foi aquele que fez a ponte, você foi aquele que estava acessível. E nós precisamos, querido, mergulhar nisso. Não dá mais para viver uma vida onde a gente está vagaroso, onde a gente está só andando. Deus está nos chamando para voar, como águias, e não nos cansarmos. A sua vida profissional, a sua vida ministerial, a sua vida sentimental, todas as áreas, querido, você é um ser completo. Deus olha para você em tudo. Deus olha para você em todas as áreas. Deus quer você feliz, confortável, realizado em todas essas áreas. Só que para isso você precisa desejar. Eu e você precisamos almejar o próximo nível, o próximo passo. Saber qual é o próximo requisito que eu preciso dar conta. Às vezes o próximo nível é, não, Kelly, eu já venci. O pecado, essas coisas do mentir, do roubar, do matar, prostituição. Eu estou distante disso. Isso para mim agora nem me incomoda, não é algo que me desafia. Eu faço tranquilo. Sabe quando você entra no carro, liga a chave, você nem pensa no caminho, você está acostumado a fazer aquele caminho. Na hora que você vê, já aconteceu isso? Você estava indo para o trabalho e na verdade você queria ir para outro lugar, porque está tão no automático, é fácil, é leve, para você não tem desafio nenhum. Eu já venci aquilo. Talvez tenha outras coisas, talvez o seu desafio hoje é o medo. Eu preciso vencer o medo. Tem medos me parando, tem temores que estão me atrasando, tem coisas que eu não faço porque eu tenho medo. Tem lugares que eu não chego porque eu tenho medo. E talvez é essa a sua estação, esse é o seu gigante a ser vencido hoje. Talvez eu e você precisamos deixar esses medos de lado. E aí, meu Deus, tem um leque gigante de possíveis medos, né? Que todo mundo enfrenta, que eu e você enfrentamos.
Então nós precisamos entender e discernir o que é que eu já alcancei, o que é que para mim está fácil e agora o que está diante de mim. Não é porque eu estou aqui em cima com o microfone, sou a esposa do pastor e estou ministrando, querido, que eu estou naquilo que eu poderia estar fazendo de melhor em Deus. Não. Mesmo aqui em cima, ministrando com o microfone na mão, eu posso estar andando ainda, eu posso estar engatinhando em áreas e situações que Deus quer que eu voe. E eu só vou chegar lá se eu cumprir e me decidir, no meu coração, me propor a dar passos para os próximos níveis. E eu só vou desfrutar dessa totalidade em Deus na hora que eu chegar lá. É aquilo que o pastor fala aqui, né? Qual é o melhor carro de se ter? De preços, comparando preços. Depende do carro que você tinha antes. Às vezes você tinha um carro que custava muito caro e agora você está no carro mediano. Não, querido. A gente precisa subir. A gente precisa subir. Subir não é porque eu estou aqui que eu cheguei na máxima daquilo que Deus tem para mim. Não é, querido. Eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos temores, eu tenho todos os dias desafios que eu preciso enfrentar para poder alcançar aquilo que Deus tem para mim. Não estou na totalidade daquilo que Deus tem. Eu reconheço, isso é claro para mim. E todos os dias eu me desafio a coisas. Só que eu preciso ter isso no meu radar. Isso precisa estar aqui, me incomodando, sabe? Precisa ser desconfortável para mim. Precisa ser claro para mim. Olha, aqui não é meu lugar. Aqui não é meu lugar, eu estou só de passagem. Esse é só um trajeto. É só uma pausa do trajeto aonde eu destino final. Eu vou chegar lá. Mas eu preciso primeiro vencer o dia de hoje. Eu preciso primeiro vencer o dia de amanhã. Entende? São processos. E Deus está com a gente, querido. Deus está com a gente em todos eles. Deus está com a gente em todos eles. Talvez você tenha um passado de coisas que você está demorando para conseguir organizar. Porque foram coisas que trouxeram muitos danos. Mas, querido, não desanima. A graça do Senhor é sobre você. O renovo do Senhor é sobre você. Não para no meio do caminho. Você já venceu tantos gigantes. Continua. Até que tudo fique em ordem. E você deixe de andar e comece a correr. E quando você começar a correr, você já vai ter o vislumbre de você voando. Só que são processos, querido. Não queira fazer tudo de um dia para o outro. Não desanima. São processos. Aqui a gente fala sobre, a entregar a oferta com o seu coração livre. Às vezes você está prendido com questões de falta de perdão, querido, são processos. Você vai vencendo dia a dia, até que vai chegar um momento que você não se lembra mais, até que vai chegar um momento que aquele trauma não te incomoda mais. Mas são processos, não para no meio do caminho, não desiste no meio desse caminho. Você está alcançando novos lugares em Deus, e isso vai chegar à totalidade dele, querido. Querido, não há trauma, não há abuso, não há qualquer situação ruim, violenta na sua vida que seja maior do que o amor de Deus. O amor de Deus apaga tudo. O amor de Deus supre tudo. O amor de Deus é maior do que tudo. Não há nada que você não possa perdoar. Jesus perdoou. A gente consegue. Só que são passos. São passos. Dia após dia. A gente não pode desanimar. Renovar as nossas forças em Deus e entender. Um dia eu vou voar. Um dia nessa área eu vou voar. Hoje eu estou andando, mas você está andando, continua, você não vai se cansar andando. E quando você começar a correr, você não vai ficar exausto. E quando você começar a voar, vai ser prazeroso, leve. Só que a gente precisa decidir, querido, é uma decisão, não ficar estagnado. É uma decisão em Deus. Olha para você no seu coração, ministerialmente, como você está. Kelly, eu não estou fazendo nada. Querido, procura um líder na igreja e fala, pelo amor de Deus, me dá um serviço. Me dá uma coisa para fazer. Eu preciso atuar dentro da igreja. Isso é necessário para nós. Como está a sua vida emocional, querido? Não desista de planos, porque você olha para o marido da vizinha, para a história do tio, do primo. Não, você vai construir a sua história. Você vai alcançar em Deus aquilo que vai suprir você. Os seus relacionamentos, eles vão ser abençoados porque Deus vai estar nele. E as coisas vão acontecer e vão dar certo. Não se baseie no que sua avó viveu, sua mãe viveu, sua irmã viveu. Não, é a sua história. Amém? Nós somos nascidos de novo em Deus, querido. Quantas vezes a gente fala, na minha família ninguém nunca conseguiu fazer isso. Na minha casa ninguém nunca foi a tal lugar. Querido, agora a gente faz parte da família de Deus. Nós somos da família real. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, é o nosso Deus, é o nosso Pai. E a gente pode tudo aquilo que a gente quiser.
A gente pode tudo aquilo que a gente quiser. A gente precisa propor no nosso coração e crer. E se está alinhado com a vontade de Deus, vai chegar. Vai chegar. Fica de pé no seu lugar, vamos orar? Lá em Isaías 26:3 tem um versículo que diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Querido, tem planos e tem propósitos de Deus para mim e para você. Deus, Ele gerou você quando você nasceu. E Ele tem todos os seus dias escrito com sonhos, com propósitos, com metas, com lugares que Ele quer que você chegue, com pessoas que Ele quer que você toque, com coisas que Ele quer que você desfrute nele. Deus tem um propósito perfeito para a sua vida. E nós precisamos estar certos, convictos desse propósito. Estar firmes nele. E o Senhor vai nos guardar em perfeita paz. E a gente vai desfrutar da totalidade desse cuidado de Deus. Está entendendo o que é isso? É Deus, querido. Nele tem todo o poder. É Deus. Ele vai cuidar de você, Ele vai envolver você, a sua casa, a sua família, para que você viva a perfeita vontade dEle. A gente só precisa dar passos, cumprir os requisitos. Qual é o próximo passo, Deus? Qual é o próximo passo, Deus? Por onde eu vou? Qual é o caminho? Que caminho seguir? O que eu preciso alinhar no meu coração? O que é que eu não estou conseguindo ver? O que é que eu preciso enxergar de uma forma melhor? Para discernir. E esses vislumbres que Deus traz ao seu coração, esses flashes, essas imagens, essas notas que você tem dentro de você, querido, vão tomar forma. Deus vai te dar direcionamento. E você vai viver a plenitude disso em paz. Em paz. Ele vai fazer. O plano da salvação foi Ele quem fez. A gente só precisou confessar e crer. É a mesma coisa. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque você é aquele que nos sonda, você é aquele que nos conhece, Deus. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque você está junto de nós, Pai. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito, Ele nos revela coisas, Pai. E nessa manhã, Senhor, a minha oração é para que cada um aqui possa se perceber aonde estamos, para saber qual é o próximo passo a darmos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, para que nesta manhã coisas venham ser destravadas, Pai. Cadeias venham ser de fato abertas, Pai. Que possamos ser livres, Senhor, na nossa mente. Livres, Senhor, nos nossos pensamentos, Pai. Que possamos nos ver como o Senhor nos vê. Que possamos enxergar o futuro, os planos daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Na totalidade, Senhor, daquilo que nos faz bem, daquilo que nos faz satisfeitos, alegres, que nos faz supridos, Senhor. Que nós possamos andar, Senhor, pelos seus caminhos, Senhor, para alcançar as metas, os sonhos que estão no nosso coração e no seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro discernimento, Pai, percepções do Senhor, percepções no seu Espírito, Pai. Eu declaro sobre cada um aqui, Pai, que desejar de verdade, nessa semana, Senhor, que nós possamos ouvir você, Pai, com clareza, que possamos discernir instruções palpáveis, Senhor, instruções claras, Senhor, de como resolver questões, de como resolver conflitos, de como alinhar coisas na nossa casa, Pai, como saber, Deus, de quais atitudes tomar, de quais sim dizer, de qual não dizer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro algo realmente sobrenatural, Senhor, do Senhor para nós, Pai. O nosso coração, Senhor, em paz, em decisões, em passos a serem dados, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos nos ver, Senhor, e não ficar estagnados. Decidir caminhar, decidir cumprir esse trajeto, viver esse percurso, Senhor, para experimentar, desfrutar do lugar a qual o Senhor deseja nos levar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro aqui, Senhor, pessoas que estão
adormecidas, paradas no ministério, Senhor, se levantando para atuar, se levantando, desejo no coração, Senhor, de fazer, de ser igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, o Senhor levantando mestres, profetas, pastores, pregadores, ministros de socorro, Senhor, pessoas para cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, Senhor, pessoas com sonhos, Senhor, propósitos e dons, talentos que o Senhor tem colocado, Senhor, sendo de fato nessa manhã, Senhor, reavivados, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que possamos te ouvir, te discernir e entender o lugar da tua provisão, o lugar do seu cuidado, entender o lugar a qual estamos, Senhor, e aonde de fato devemos chegar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que não venhamos ser parados por pequenas coisas, que o medo, a ansiedade, o passado, Senhor, não venha nos parar, Pai, mas que possamos viver intensos, andando, correndo, voando, desfrutando do renovo do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos? Pai, eu declaro, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor, o renovo do Senhor, Pai. O renovo do Senhor, Pai. Nessa manhã, Senhor, aquele que se sente cansado, o renovo do Senhor, Pai. Vigor físico, saúde sobre o seu corpo. Em nome de Jesus. Paz ao seu coração. Ânimo, ânimo, um ânimo novo. Um ânimo novo. Uma alegria real que vem do Senhor, independente de circunstâncias. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida um vigor, uma alegria, um desejo em viver, em fazer a plenitude do Senhor acontecer na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro mente, coração e corpo sendo levantados em poder, em alegria, em renovo, em força, Senhor, vindos do Senhor de forma sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, porque você é aquele que nos conhece por dentro e por fora. Obrigado, Pai, porque você é aquele que supre em nós todas as coisas, Pai. E nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos pelo teu favor. Nós te agradecemos pelo seu cuidado, Pai. E em ousadia, Deus, nós vamos viver os teus planos. Em ousadia, Pai, nós vamos nos levantar e fazer o que precisa ser feito, Pai. Obrigado porque não estamos sós. Obrigado porque não há nada que possa nos parar, porque você, o Todo-Poderoso, está junto de nós. O Senhor é conosco e por isso tudo vai bem. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. E nós decidimos viver uma vida que te agrada. Nós decidimos viver uma vida com inteireza, vivendo a plenitude do que o Senhor tem para nós, Pai. Não uma vida de qualquer jeito, não qualquer vida, Pai, mas a vida que o Senhor tem para nós, que é perfeita, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.